Dando continuidade à nossa aula, vamos agora para o critério espacial. Enquanto o critério material se refere ao fato gerador, o que é o fato gerador, o critério temporal se refere a quando ocorreu o fato gerador. Por sua vez, o critério espacial diz respeito a onde ocorreu o fato gerador. Aqui se trata de uma questão espacial, geográfica, local, tá? Ricardo, qual é a função do critério espacial? Para que serve esse critério? Eu entendi para que serve o critério temporal, muito claro. Mas para que serve o critério espacial? Primeiramente, para questões referentes à lei brasileira que pode incidir sobre fato gerador ocorrido no exterior. Me responda uma coisa. Imagine que uma tia-avó sua, milionária, morra e deixe para você um belo apartamento em Miami Beach, no valor de 25 milhões de reais. E você decida alugar esse imóvel. Afinal, a renda advinda dele é uma renda elevada e bem atraente. Me responda uma coisa, essa renda proveniente desse aluguel, o imposto de renda referente a ela será pago nos Estados Unidos ou aqui no Brasil? Onde será cobrado esse imposto de renda? Veja bem, aqui é um caso de extraterritorialidade. Afinal, a norma brasileira vai incidir sobre um fato gerador ocorrido no exterior, lá em Miami, nos Estados Unidos da América, tá? Então, nesse caso, esse imposto de renda deverá ser pago aqui no Brasil, tá? A União Brasileira será competente para cobrar esse tributo. Então, aqui, já vemos a primeira utilidade, a primeira função, a primeira importância do critério espacial. Através dele você consegue identificar casos de extraterritorialidade, quando é possível aplicar lei brasileira a fatos geradores ocorridos no exterior. A segunda função, senhores, é permitir que a lei de um município alcance outro município. Olha aí, a lei de um município que, via de regra, era apenas para incidir sobre aquele município, agora ela tem um condão de incidir noutro município. É um fato ocorrido noutro município. É possível isso, Ricardo? Sim. É possível. Um exemplo disso é o ISS. Olha só. Para evitar uma fraude muito comum, certo? O STJ firmou um entendimento aqui, que eu vou explicar o caso, depois eu vou trazer o entendimento, o teor do entendimento integral, tá? Olha só, o que era muito comum acontecer. O empresário, tá? Ele criava uma sede, um prestador de serviço, tá? O ISS incide sobre a prestação de serviço. Então, o prestador instalava a sua sede no município onde a alíquota era baixa. A alíquota era 2%. Mas ele prestava serviço noutro município onde a alíquota era 5%. A alíquota elevada. Aí me diga uma coisa. Qual é o município competente nesse caso para cobrar o ISS? O município onde está a sua sede, aquele município que só cobra 2%, ou o município onde o serviço foi efetivamente prestado, mas é uma alíquota de 5%. Então, para evitar fraudes dessa natureza, porque o indivíduo sabia, olha, eu presto serviço lá no município de Recife, mas a alíquota é 5%, 90% de tudo que eu faço no Recife, mas eu vou instalar a minha sede em Olinda, porque a alíquota é 2% apenas. Olha a esperteza. Para evitar fraudes dessa natureza, o STJ afirmou o entendimento que o município competente para cobrar o ISS é aquele onde, de fato, é prestado o serviço. É aquele onde o serviço é prestado efetivamente.
pouco importando onde está estabelecido a sede do prestador. Ok? Então, isso aqui é um caso típico de quê? Um caso típico de uma lei de um município alcançando outro município. Tá? Então, para evitar, nesse caso, né, essa guerra fiscal, essa fraude, essa evasão fiscal, então é possível o quê? Que a lei de um município alcance o outro. Mas você só vai conseguir identificar esses casos de invasão de competência identificando o critério espacial. Onde ocorreu o fato gerador? Onde foi efetivamente prestado o serviço? Ok? Então esse é o critério espacial, que tem essa função que eu acabei de dizer para os senhores. Critério pessoal, olha só, agora nós já vamos para a obrigação tributária, pessoal. Aqui nós já estamos no consequente da norma, tá? Ali era um antecedente que trazia a descrição de um fato, tá? Um antecedente tem um cunho descritivo, ele traz a descrição de um fato. O consequente, por sua vez, traz a prescrição. Prescrição de uma conduta, de um dever jurídico, tá? Então, ocorreu o fato gerador, qual é o consequente? Aí vamos lá. O consequente tem dois critérios, critério pessoal e critério quantitativo. O critério pessoal, ele é composto pelo sujeito ativo e pelo sujeito passivo da obrigação tributária. O sujeito ativo é o titular, é aquele que pode cobrar o tributo, tá? Lembrando, pessoal, que não confundam competência com capacidade tributária ativa, tá? A competência é o poder de instituir tributo, tá? Que é concedido, outorgado tão somente aos entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? A competência, por sua vez, diz respeito ao poder de cobrar e fiscalizar. É o poder extroverso estatal, o poder de fazer valer a sua vontade, independentemente do consentimento dos particulares, tá? Então, nesse sentido, quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo sempre será um ente estatal, alguém que tenha competência tributária ativa, que é o poder de cobrar, é o poder de fiscalizar. Isso aqui só pode ser deferido a pessoas jurídicas de direito público. Pessoas de direito privado não podem ter capacidade tributária ativa, não podem criar nem fiscalizar. Afinal, isso é exclusivo de entes estatais. Por entes estatais se entendam União, Estado, Distrito Federal e Município, são os entes da administração direta, e os entes da administração indireta, que tem personalidade jurídica de direito público, autarquia e fundação pública, tá? Apenas essas pessoas podem cobrar e fiscalizar, ok? Apenas elas podem ser sujeito ativo na relação jurídico-tributária. Sujeito passivo, por sua vez, é aquela pessoa sobre quem recai o encargo, o dever de pagar tributo. Pode ser ela o contribuinte, aquela pessoa que tem a relação direta e pessoal com o fato gerador, ou pode ser um responsável, aquele terceiro que, mesmo não tendo praticado o fato gerador, a lei imputa a ele o dever de pagar o tributo, ok? Muito claro essa questão aqui, não precisa entrar muito nisso. E para fecharmos a nossa aula de regra matriz de incidência tributária, temos o último critério, pessoal. Enquanto o critério pessoal se qualifica a obrigação tributária, se diz quem é o devedor e quem é o credor da obrigação tributária. No critério quantitativo se diz quanto é o montante devido, de quanto é a dívida tributária, tá? Nesse sentido, o critério quantitativo, ele é encontrado a partir do cotejo da base de cálculo com a alíquota, tá? O critério quantitativo, ele dimensiona economicamente o fato gerador. Ele traz
a dimensão econômica do fato gerador. Quanto aquilo vai custar, vai pesar no bolso do contribuinte. Tá? Observe, do cotejo da base de cálculo com a alíquota, encontramos o critério quantitativo, o valor devido, né, o montante devido. Base de cálculo é a grandeza do fato gerador. Tá? Vamos lá, vamos falar de IPVA. Qual é a base de cálculo do IPVA? É o valor venal do veículo. É o valor de mercado. É muito adotado aqui no Brasil, algumas fazendas públicas estaduais adotam de praxe a tabela FIPE. Quanto vale o seu veículo segundo a tabela FIPE? Tá? Então a base de cálculo é a grandeza do fato gerador, é a medida legal da grandeza do fato gerador. Tá certo? E a alíquota? A alíquota nada mais é do que um percentual, uma percentagem dessa base de cálculo. Lembrando, pessoal, que de acordo com o inciso 4º do 150, as alíquotas não podem ter caráter confiscatório. Tá, pessoal? Sob pena de se mitigar o princípio da propriedade. O princípio da propriedade, que é uma cláusula pétrea. Tá? Então, nesse sentido, ó, a alíquota e a base de cálculo do cotejo desses dois, nós encontramos o critério quantitativo para identificar o montante devido e quantificar a obrigação tributária. Então, pessoal, nisso consiste a regra matriz de incidência tributária. Olha só, isso aqui é um importante instrumento para o advogado, porque o advogado é o primeiro operador a fazer o controle de constitucionalidade e o controle dos atos. Então, o advogado, tendo isso em mãos, ele é o primeiro a fazer o controle de constitucionalidade. Ver se toda a norma, tá, ela foi formulada à luz da Constituição. Aquela cobrança, ela é constitucional. Com a regra matriz, ele tem os elementos necessários em mãos para identificar qualquer vício de constitucionalidade, qualquer vício de legalidade. Daí a importância maior da regra matriz de incidência tributária, algo que simplifica o dia a dia do operador do direito em todos os sentidos. Por hoje é só, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus.